E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Passando aqui para mais um vídeo da série, Ser um líder é resolver problema. E a gente vai continuar tudo aquilo que a gente já tem falado. E eu espero que esse vídeo seja para você aí algo que construa, que você possa pensar naquilo que está sendo falado. Porque resolver problema é uma forma de você alcançar a liderança. A gente falou nos outros vídeos, que você não pode ter medo de problema, que problema vem para que você crie uma oportunidade em cima dele, tá bom? E aí o primeiro tópico que eu quero trazer para vocês, diante de tudo isso que a gente está enfrentando, falando de problema, é que o problema, sob uma excelente liderança, ela é uma oportunidade. Então, quando um problema chega na mão de um líder, que ele é completo, um líder que não tem medo de enfrentar os problemas, isso vira uma oportunidade. Enquanto, quando o problema está sobre uma liderança fraca, isso é prenúncio de uma crise. Então, quando um problema chega na mão de um líder que é focado, um líder que domina as relações humanas e tem sua equipe na mão e consegue exercer influência sobre a sua equipe, ali é uma oportunidade de melhoria. Mas quando um problema chega na mão de um líder fraco, geralmente o problema fica maior. É um prenúncio de uma crise sem precedentes, porque nós identificamos de fato quando um líder ele domina a sua liderança e a sua equipe, no sentido bom da palavra, é quando ele precisa resolver um problema. E aí a gente vê algumas características de um bom líder. Ele reconhece o problema antes dele acontecer. Então ele tem uma intuição sobre o problema, e a gente chama isso de voz interior. Tem um cara que eu admiro muito, que é o Stephen Covey, que ele fala sobre isso. Nós temos uma voz interior e o líder ele consegue identificar quando um problema está se aproximando. Sabe aquela coisa de você olhar para algo e falar, opa, isso aqui vai dar problema. Isso não é você desejar o problema e não é ser pessimista. É você ter uma visão e uma intuição aguçada sobre aquilo que vai acontecer. Segunda característica, o líder ele procura o problema através de perguntas. Então, quando você tem uma equipe muito grande, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma equipe grande e eu era líder de alguns setores, eu tinha esse costume. Eu chegava na empresa, eu passava por todos os setores que eu era líder e eu perguntava para todo mundo, e aí, como que tá? Tá tudo bem? Como que tá os processos? Como estão os números hoje? E eu trabalhava na área de transporte, como estão as rotas? Como estão as entregas? Tá tudo no horário? E aí geralmente vinha aquela resposta, teve um carro que saiu atrasado e provavelmente vai chegar na agenda atrasada. Ali eu já começava a entender que tinha um problema e que se eu não tivesse procurado ou perguntado, talvez esse problema não chegaria até mim. E aí eu ajudava a resolver, a minha equipe estava ali disposta a entregar uma solução, mas o líder ele tem que perguntar, o líder precisa ser curioso. Terceira característica para que um líder identifique um problema, quando ele sabe que tem um problema, ele reúne todos os dados. Não adianta você tomar uma decisão ou sair para resolver alguma coisa, resolver um problema sem ter todas as informações na mão, ou pelo menos a maior parte delas na sua mão, para que você faça um juízo e um processamento dessa informação para te ajudar na solução desse problema. Quarta característica, eles compartilham seus sentimentos e descobertas com alguns poucos colegas de confiança. Então, isso acontecia muito quando eu sabia que tinha que tratar um problema que era mais complexo, eu dividia com algumas pessoas que eu tinha certeza que poderia me ajudar. Então, eu tinha algumas pessoas de confiança para poder tratar esse problema. Eu não abria o problema para todos, porque nem sempre toda a equipe está preparada para resolver, dependendo do problema. Você tem que ter ali pessoas de confiança para você dividir a informação e essas pessoas vão te ajudar. Isso tem a ver com comunicação. Quinto, do processamento do problema, eles definem o problema. Então, eu recebia todos os dados, eu escrevia, eu detalhava o que era aquele problema. Eu deixava isso visualmente de fácil identificação. Geralmente uma lousa ou um quadro para eu poder olhar o problema de uma forma diferente e tentar entender o todo. O líder, ele checa os recursos, ele vê o que ele tem na mão, ele avalia para resolver esse problema. E por fim, depois de tudo isso, depois da intuição, da curiosidade, do processamento, da comunicação, da escrita e da avaliação, ele precisa tomar a decisão. E é aí que entra a liderança. Porque antes disso é um processo meramente de construção, de identificação.
Mas aí na hora que o líder precisa tomar a decisão, ele toma a decisão que precisa ser tomada. Ele não posterga, porque muitas vezes o líder acaba abdicando da decisão de resolver um problema e ele só cresce. Então você precisa reunir essas informações e ter isso na mão, ok? Então essa é uma fase e é uma forma da gente estratificar o problema e identificar o que precisa ser feito. E aí eu quero trazer para vocês uma questão aqui que é a seguinte: o problema geralmente mais grave, ele não te derruba. O problema que atrapalha uma empresa ou uma pessoa são os problemas inesperados, aqueles que você não conseguiu identificar, aqueles problemas que são surpresa. Porque muitas vezes o problema é muito grande, mas você já enxergou ele antes, você consegue trabalhar. A questão é quando esse problema é inesperado, quando ninguém esperava aquilo e aconteceu. Esses são os problemas que muitas vezes acabam destruindo um projeto ou acabando com um líder, ou com uma empresa até. Os líderes são medidos pelo tamanho do problema que eles enfrentam. Se você é um líder que todo mundo te procura, é porque eles olham para você e veem que você é um solucionador de problemas. E eu disse isso no outro vídeo, o tamanho da pessoa não é... O tamanho do problema não é mais importante que a pessoa. Sempre você vai ser maior do que o problema. Então não tem problema que vai ser maior do que você. E outra, os problemas aparecem maiores ou menores de acordo com o tamanho da pessoa. Tem pessoas que recebem um problema relativamente pequeno e deixam ele enorme, porque a pessoa tem uma capacidade muito grande de transformar tudo que é pequeno em algo pior. E tem outros líderes que você vai conversar com ele e passa um problema que na tua visão ele é muito grande e ele consegue apequenar o problema e deixar ele de uma forma que todos conseguem entender e trabalhar em conjunto para resolver. Eu brinco que muito líder é o famoso cavaleiro do apocalipse. É a pessoa que só traz notícia ruim. E não tem nada de bom para acrescentar quando essa pessoa entende o problema e precisa resolver. Não seja um cavaleiro do apocalipse. Seja um portador de boas notícias. Quando você levar o problema, já vá com ideias para que você possa ajudar na solução dele, ok? O foco do líder deve ser treinar pessoas e desenvolver pessoas para poder resolver problema. Sabe por que tem muito líder que está desistindo dos seus cargos ou da sua liderança? Porque já não aguenta mais resolver problema sozinho. Você não foi levantado como líder para trabalhar sozinho. O seu foco maior como líder, a maior parte do teu tempo é para desenvolver outras pessoas, para que essa equipe consiga te ajudar a resolver problemas e só os problemas grandes chegam para você. Sabe por que hoje você está cansado e muitas vezes desestimulado? Porque qualquer coisinha chega para você como líder. E na verdade os problemas maiores deveriam chegar para você para que você dê a solução. E as coisas triviais, as coisas do dia a dia, a tua equipe precisa estar preparada para poder resolver. Só que sabe por que a equipe não resolve? Porque muitos líderes são centralizadores. Eles querem resolver tudo, querem tudo para ele e não dão autonomia para a equipe desenvolver o teu papel. Com isso você vai criar pessoas dependentes da sua posição e da sua presença. Então, nada melhor do que vou dizer desenvolver uma equipe, desenvolver pessoas, para que elas tenham capacidade e raciocínio lógico para poder resolver os problemas. A solução do problema deve ser o primeiro item da nossa agenda. Então, se você tem um problema para resolver, tire ele da reta, tire ele da frente. Mas olha que legal, isso não pode ocupar a maior parte do teu tempo. E aí eu vou entrar em algo aqui que a gente usa muito nesse segmento de transporte e logística. Você que está me assistindo, que é dessa área, que é o famoso bombeiro. Tem gente que fala assim, eu sou igual bombeiro, eu só apago incêndio. Não aguento mais apagar incêndio, tudo que vem para mim é BO, tudo que vem para mim já está estourando. E aí eu quero falar algo para você. O bombeiro, a maior parte do tempo, ele não trabalha apagando incêndio, ele trabalha na prevenção do incêndio. Porque imagina um bombeiro todos os dias tendo que enfrentar incêndios gigantes, todos os dias do ano, ou durante sua jornada de trabalho. Eu tenho certeza que ninguém queria ser bombeiro, ou que talvez essa pessoa não ficaria numa companhia pelo menos 3 ou 4 meses, porque ninguém aguenta apagar incêndio todo dia. E isso está acontecendo com você. Talvez você está apagando incêndio todos os dias e você já não aguenta mais. E aí você acha que a empresa é ruim, que o emprego que você está não é bom. Por quê? Porque você está sendo massacrado pelo problema. Todo dia é muito BO para resolver. E sabe por quê? Porque você precisa preparar uma equipe para poder te ajudar. E como bombeiro, tem que trabalhar na prevenção, para evitar o acidente, para evitar o problema.
Então, quando você se compara ao bombeiro porque você apaga muito incêndio, essa comparação não é válida, porque o bombeiro ele investe a maior parte do tempo na prevenção e não na ação. E talvez você hoje esteja mais na ação do que na prevenção. Isso é porque talvez a tua equipe, você ainda não desenvolveu uma equipe que está madura para poder te ajudar a resolver essas questões. E de novo, quando o líder é centralizador, ele quer chamar tudo para ele, e aí ele se cansa muitas vezes. E aí tem os 10 minutos que a gente fala e a pessoa não quer mais, quer jogar tudo para o alto. É hora de você desenvolver a tua equipe. Invista energia e tempo para desenvolver pessoas, não para resolver problema. Ok? Então vamos lá. Você como líder deve investir na produção de outros líderes solucionadores de problema. E aí como que você faz isso? Anota aí, ó. Separa um tempo para se dedicar às pessoas. Aqueles que nunca têm tempo para desenvolver alguém são forçados a separar tempo para resolver problemas. Se você tem um tempo para poder investir em outras pessoas, essas pessoas vão estar treinadas e aptas a resolver problemas que você teria que resolver. Então invista nelas, senão você vai ter que investir tempo em resolver problema. E 2, jamais resolva o problema para uma pessoa. Isso quando eu falo da tua equipe. Muitas vezes a tua equipe vem com um problema e sabe o que você faz? Não, deixa isso aqui que eu faço, deixa isso aqui que eu resolvo. E aí a pessoa vai embora, tranquila. Por quê? Porque você assumiu o problema para você. Sabe o que você vai fazer com a tua equipe? Você não vai mais resolver o problema dela. Você vai resolver com ela. Senta aqui do meu lado, vem aqui. Vamos lá, como que você faria? Quais são as suas ideias para a gente poder resolver isso aqui? Mesmo que você já tenha uma solução, você vai estimular essa pessoa a falar e ela também te ajudar a encontrar uma solução para aquilo. E aí a pessoa fala uma coisa e fala assim, ó, e se fizéssemos assim, o que você acha? Participa do problema com a pessoa, mas não resolva o problema para ela, porque senão ela vai trazer sempre o problema para você, e aí, ao invés de você ter uma equipe capacitada e uma equipe que está engajada, essa equipe vai se tornar dependente de você. E outra, depois que você envolveu essa pessoa na solução, acompanhe ela em todas as etapas, dedique-se tempo a ela, faça com que ela entenda que você está ali para poder ajudá-la, essa pessoa vai se sentir confortável e confiante para poder resolver o que precisa ser resolvido. E aí naquele momento você está formando mais uma pessoa para o teu time. Tenha uma atitude correta em relação ao problema. O líder ele precisa enxergar o problema da forma correta. Primeira coisa, pensamento positivo. É a forma como você pensa a respeito de um problema. E o entusiasmo é como você se sente a respeito de um problema. Ambos determinam o que faz o problema. Então, se você vê o problema com uma visão positiva, a tendência é que esse problema diminua e que você tenha mais entusiasmo para resolver. A ponto que, se você olhar para um problema e você não ter esse pensamento positivo e começar a olhar tudo de forma negativa, o problema vai aumentar de tamanho. Ajude as pessoas a mudarem a perspectiva em relação a esse problema. E você como líder, como eu disse, não pode ser o cavaleiro do apocalipse. Você tem que ser o portador de boas novas, de boas notícias. Você tem que ser a pessoa mais centrada dentro desse processo para ajudar na solução dessas questões. Ok? Então o líder está ali para desenvolver pessoas e não só para resolver problema. O líder precisa antecipar o problema, ele tem que trabalhar na prevenção e não só no apagar incêndio, não só na reação. E o líder precisa ter uma perspectiva correta do problema, através de um pensamento positivo e entusiasmo para resolver aquilo. E olha como uma perspectiva sobre um problema, ela pode mudar a vida de alguém. Eu quero finalizar com vocês aqui contando uma história, ilustrando uma história. E eu vou chamar essa história de A Janela, ok? Vocês vão entender por que a janela. E vamos lá. Conta a história que 2 homens muito doentes estavam ali internados no hospital e no mesmo quarto. Tá? Os 2 tinham problemas sérios e não podiam nem levantar da cama. E um estava na porta e o outro foi colocado do lado da janela. Aquele que estava na porta, ele não conseguia ver o que tinha depois da janela. Ele não tinha acesso ao que estava acontecendo na rua. E aquele que estava sentado na janela, eles fizeram uma amizade muito grande ao longo desse tempo, e ele todos os dias, ele tinha a oportunidade de sentar na cama durante 1 hora e olhar depois da janela. E aí ele começou a relatar para aquele que estava na porta o que estava acontecendo lá fora. Ele acordava de manhã e falava, aqui na nossa frente tem uma janela, e depois da janela eu estou vendo um lago,
e tem uma floresta muito legal. As pessoas que estão passeando ali pelo parque, elas estão interagindo. Hoje está sol, está um dia alegre, e ele dava perspectivas positivas daquilo que ele estava olhando lá fora. E aí aquele homem que estava ao lado da porta, ele ficava ouvindo aquela história e ele ficava imaginando aquela situação ali fora da janela, e ele se sentia bem. Ele ia melhorando a ponto que ele ouvia aquela história e imaginava o que estava acontecendo lá fora. Só que o que acontece com a nossa mente? Esse homem que estava do lado da porta, ele começou a pensar assim: essa história é muito legal, eu me sinto muito bem quando ele conta tudo o que está acontecendo lá fora, mas que injustiça! Por que eu estou do lado da porta e ele teve a sorte de estar do lado da janela? Eu não posso olhar além da janela e eu estou nesse leito aqui há bastante tempo. Mesmo que ele conte o que está acontecendo lá fora, eu queria estar onde ele está. E aí aconteceu que numa das noites, aquele homem que estava sentado à porta, viu seu amigo acordar na madrugada passando muito mal, com muita tosse, asfixiado, porque aquele homem tinha um problema no pulmão, e ele pensou assim: eu não vou ajudar. Porque ele tem muito mais sorte do que eu estou aqui ao mesmo tempo que ele, eu não tenho oportunidade de nem olhar lá para fora. Eu tenho que ouvir ele contando o que está acontecendo. E agora ele está passando mal, e se ele morrer, eu posso pedir amanhã para poder sentar do lado da janela. E eu vou ter uma visão melhor, e eu vou ficar aqui não sei quanto tempo, então vai ser mais agradável eu passar essa jornada dentro de um quarto, mas olhando pela janela. Resumindo, o outro homem, amigo dele, morreu. De manhã a enfermeira veio e constatou que aquele rapaz ali tinha morrido, e o outro amigo não teve nem a vontade de chamar a enfermeira quando o outro estava passando mal. E aí, logo que esse homem foi retirado do quarto, essa pessoa disse assim: eu posso mudar de cama porque eu estou aqui na porta, eu não sei o que está acontecendo lá fora, a única imagem que eu tenho é daquilo que o meu amigo me contava. E aí ele pede para mudar de uma cama para outra, e ele muda para essa cama, e ele tem a oportunidade de ficar ali sentado. E aí quando ele olha para fora da janela, ele encontra fora da janela apenas um muro branco. E o muro não dava para ver nada além do muro. Então a janela, tinha a janela, em seguida um muro branco. O que aquele amigo olhava era uma perspectiva fora da janela. E ele contava a história para o seu amigo. E ele não queria dizer que era só um muro branco, então ele imaginava um lago, uma floresta, pessoas andando, para que o seu amigo também se sentisse melhor em relação àquilo que ele estava dizendo. Ele estava mentindo? Não, ele estava imaginando, porque também naquela hora não valia a pena falar: não tem nada aqui fora, a gente está vendo um muro branco. Aquilo manteve a esperança daquele outro homem, a ponto daquele que desejava sentar perto da janela, desejou o mal dele e disse: é melhor que eu fique lá, porque ele é muito mais sortudo do que eu. Então, imagine a perspectiva. Se você tiver uma perspectiva positiva em relação a algo, você vai ter uma imaginação para resolver aquilo, e a tua vida vai tomar outra forma. Mas quando você vê um problema apenas como uma barreira, você não vai ter ali nenhuma situação que você possa enxergar além do problema. Então, eu quero te convidar, você que é líder, a enxergar depois do problema, porque